Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar falando sobre dados em grafo e, em particular, sobre modelos em grafos. Por que modelos em grafos? Vimos em capítulos anteriores a importância e a relevância de distribuições e modelos como a distribuição normal, que expressa características de fenômenos frequentemente observados. Uma forma parecida, nós temos a mesma demanda para grafos. Se nós quisermos, por exemplo, avaliar situações extremas ou mesmo situações hipotéticas, é muito importante que de alguma maneira nós entendamos quais são as características dos grafos e como essas características se mantêm ou se amplificam ou diminuem, mesmo assim, quando nós alteramos o tamanho e características como a densidade do grafo. Então hoje nós vamos falar sobre 3 modelos de grafos e entendermos a dificuldade e o desafio que é tornar esses modelos realistas em relação a grafos que são observados no mundo real. Uma propriedade que é muito importante nesses grafos que expressam redes reais é a chamada propriedade do mundo pequeno. Vamos entender o que é essa propriedade. Grafos realistas, eles exibem a propriedade do mundo pequeno, o small world, que diz que há um caminho mais curto entre quaisquer pares de nós, independente do tamanho desse grafo. Um grafo G exige uma propriedade de mundo pequeno se o caminho médio, se o comprimento do caminho médio μl cresce logaritmicamente com o número de nós no grafo. Ou seja, se o μl ele se aproxima de uma função log n. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, à medida que nós vamos adicionando nós no grafo, os caminhos entre os vértices, o diâmetro do grafo, o raio do grafo, ele não cresce linearmente com o número de vértices. Ele cresce logaritmicamente, né, com o número de vértices. Na verdade, não é o diâmetro, porque o diâmetro é o pior caso, mas alguma medida média do tamanho dos vértices. Um grafo também ele é dito ter uma propriedade ultramundo pequeno se o caminho médio, se a média do comprimento dos caminhos é muito menor do que log n, representado aqui desta forma. Uma outra propriedade normalmente associada a esses grafos é a chamada de grafos livre de escala, né? O que é um grafo livre de escala? É uma propriedade que ela é capturada por uma lei de potência entre K, que é o grau do nó, e a probabilidade de que ele de ocorrência, a função de distribuição de probabilidade dele. Ou seja, a partir dessa definição nós temos que o f de k, que é a distribuição empírica de grau, ela segue de alguma forma esse valor k, que é o grau, elevado a um menos lambda aqui, que é o grau desse verso. Tomando o logaritmo em ambos os lados, nós temos que o logaritmo de f de k é igual ao logaritmo de alfa, que é uma constante qualquer, k elevado a menos lambda aqui, e nós temos então que o logaritmo de f de k é igual a menos lambda log de k mais log de alfa. Ou seja, a lei de potência, como nós vamos ver, ela se caracteriza por uma reta, quando nós geramos o gráfico log-log do grau versus a probabilidade desse grau. Sendo o menos lambda a inclinação dessa linha. Uma relação de lei de potência gera um comportamento livre de escala ou invariante de escala, porque nós podemos mudar o argumento por uma constante c e isso não muda a proporcionalidade que está sendo observada. Daí vem esse conceito de livre de escala. Uma terceira medida em termos de redes do mundo real é o chamado efeito de agrupamento. Grafos do mundo real frequentemente também exibem o chamado efeito de agrupamento, ou seja, 2 vértices são mais prováveis de serem conectados
se eles têm um vizinho em comum. Que lembrem-se que é exatamente o que a gente contou lá, que a gente mediu pela transitividade, quando nós falamos nas medidas em vídeos anteriores. O efeito de agrupamento é capturado por um coeficiente de agrupamento alto para o grafo. E aí nós voltamos também a uma medida que foi vista anteriormente, que nos dá a ideia do coeficiente de agrupamento. Seja C de K o coeficiente de agrupamento médio para todos os nós com grau K, então o efeito de agrupamento também se manifesta como uma lei de potência entre CK e K, assim expressa. Em outras palavras, um gráfico log-log, ou seja, com log em ambas as dimensões do grau versus o coeficiente de agrupamento médio CK, ele vai ter uma linha reta em termos de comportamento com uma inclinação negativa menos lambda. Aqui nós vemos então um exemplo real, né, onde nós temos uma rede de interação proteica humana. É um grafo com 9.521 vértices e 37.000 arestas. Nesse caso, nós percebemos aqui no eixo do X cada um dos graus, na verdade o log dos graus que estão sendo observados, e no eixo do Y a probabilidade de que aquele grau ocorra. Notem que, embora nas pontas ela seja um pouco mais difusa, claramente nós percebemos aqui, utilizando uma regressão, uma outra forma de aproximação da reta, que há uma tendência clara, determinada aqui por uma inclinação de menos 2,15. Esse fenômeno ele fica ainda mais visível se nós trabalharmos aqui com a distribuição cumulativa de graus, onde, nesse caso, ao invés de nós plotarmos exatamente cada um dos pontos, nós verificamos o quanto dessa distribuição já vem sendo cumprida em cada caso e aqui visto um pouco de forma invertida. Novamente, vejam que fica muito mais claro esse comportamento agora, é com uma inclinação diferente, há um algebrismo aqui que nós não vamos entrar no mérito, ele é explicado no âmbito do livro, mas a gente percebe claramente aqui que há uma inclinação, né, um comportamento de reta, que ele degenera um pouco nas pontas, mas ainda assim ele é predominante para a maioria dos pontos. Em termos de coeficiente de agrupamento, nós vemos uma situação também semelhante, né, onde nós temos aqui o grau no X, nós temos a média do coeficiente de agrupamento por cada um dos graus, e nós percebemos aqui um comportamento de reta, embora haja para os graus maiores uma variância maior em termos do coeficiente de agrupamento. Bom, a partir dessas três características, então, nós vamos avaliar três modelos, a partir dos modelos mais simples e chegando a modelos mais complexos, e vamos verificar até que ponto que esses modelos eles permitem uma efetiva criação de grafos, por exemplo, sintéticos, que possam ser utilizados de forma mimética a grafos reais. O primeiro desses modelos é um modelo bastante antigo, mas é um modelo seminal na área, é o modelo de Erdős-Rényi, que é um modelo de grafo aleatório. Como é a definição desse modelo? O modelo ER especifica uma coleção de grafos G, NM, com N nós e M arestas cada um desses grafos. De tal forma que um grafo G pertencente a esse conjunto G caligráfico tem a igual probabilidade de ser selecionado. Então, para cada um dos possíveis grafos G, ou seja, dados M possíveis aqui, vértices, arestas, e as M que nós temos que escolher, ou seja, são M arestas. Então, das N vezes N-1 sobre 2 possíveis arestas, nós vamos tomar a combinação M minúsculo a M minúsculo, que é o número de grafos possíveis com M arestas e N nós. Tá? E todos eles são equiprováveis. Eu acho que essa que é a definição, a coisa importante aqui, e que traz um pouco da aleatoriedade do modelo. O grafo ele é gerado de forma aleatória, ou seja, você seleciona dois vértices distintos e adiciona uma aresta se ela já não estiver no grafo.
você vai repetir esse processo até que haja exatamente m arestas no grafo. Seja x uma variável, como que isso pode ser modelado? Seja x uma variável aleatória denotando o grau de um vértice para um g pertencente a g caligráfico, e seja p a probabilidade de uma aresta em g, que é exatamente o que? A razão entre o m minúsculo e o m maiúsculo. Expandindo aqui o m maiúsculo, qual que é esse valor de p? É 2m sobre n vezes n menos 1, por quê? Porque o número potencial de arestas é n vezes n menos 1 sobre 2, invertendo 2 vai para cima. Bom, a partir disso, nós podemos entender qual que é o grau médio de um nó que vai seguir uma distribuição binomial com probabilidade de sucesso P. Ou seja, para cada um dos graus, um f de k aqui, ele é a probabilidade de que você tenha k sucessos na atribuição de arestas àquele vértice, onde em cada um n-1, por quê? Porque um vértice tem que estar conectado a cada um dos n-1, você vai escolher k vértices, que é o grau a quem ele está conectado. Isso com a probabilidade P. Então, nós temos aqui uma distribuição binomial para cada um dos graus possíveis, que é a probabilidade, que nos dá a probabilidade de que cada um dos vértices tenha o grau k. O grau médio, então, ele passa a ser o valor esperado de x, que é n-1 vezes p. Né? Ou seja, que considerando o número de vértices e a probabilidade de conexão. E a variância ela vai ser também n-1, que é a cardinalidade aqui, multiplicando p vezes 1 menos p, como a gente já viu anteriormente lá na distribuição binomial. Mas o que, em termos daquelas propriedades que nós temos interesse, acontecem aqui no grafo aleatório? À medida que n tende ao infinito e o p tende a zero, tendo em vista que o número de vértices ele cresce, o valor esperado e a variância de x também podem ser reescritas como o n passa a ser np à medida que n tende ao infinito, e a variância também tende a np à medida que n tende ao infinito e p tende a zero. Dessa forma, com essa característica aqui, nós introduzimos aqui um conceito que nós não vamos provar ou demonstrar agora, que a distribuição binomial ela pode ser aproximada por uma distribuição de Poisson com o parâmetro lambda, e é dada por essa formulação aqui. Ou seja, lambda k multiplicado por e menos lambda sobre k fatorial, onde lambda igual a np representa tanto o valor esperado quanto a variância da distribuição. O que é um resultado interessante a respeito disso? É que notem que se essa é a distribuição, ou seja, se nós vamos aproximar a questão do grau por uma distribuição de Poisson, e essa distribuição de Poisson ela não se comporta como uma lei de potência, então nós não podemos dizer que os grafos aleatórios exibem uma distribuição dos graus como uma lei de potência. Ou seja, os grafos de Erdős-Rönning, eles não satisfazem esse critério em relação à distribuição dos graus. Vamos então ver a questão do coeficiente de agrupamento e do diâmetro. Em termos do coeficiente de agrupamento, considerando um nó VI com grau K, nós vamos aqui calcular o coeficiente de agrupamento da seguinte forma. Uma vez que P é a probabilidade de uma aresta, o número esperado de arestas MI entre os vizinhos do nó do VI é simplesmente o P de K, P multiplicado por K vezes K menos 1 sobre 2, que é o número potencial de arestas que nós podemos ter a partir do vértice I, considerando que a gente espera que ele tenha um grau K. O coeficiente de agrupamento, então, ele passa a ser exatamente dentro da mesma lógica que nós já vimos, K vezes K menos 1 sobre 2, invertido aqui. Em cima, o número de arestas que nós temos, que é igual a P. Porque vocês vejam que o K vezes K menos 1 sobre 2, ele cancela em ambos os lados, e resta apenas o P aqui, ó. Restando apenas o P, o que significa? O coeficiente de agrupamento do grafo como um todo, ele passa a ser 1 sobre n
de C de VI, onde cada C de VI é igual a P, então ele vira P também. E uma vez que para grafos esparsos o P tende a zero, isso significa que os grafos aleatórios não apresentam um efeito de agrupamento. Então, mais uma limitação aí desses grafos. Em termos do diâmetro, o diâmetro esperado de um vértice de um nó, ele é um mid D que é igual a lambda. Assim, em um passo, nós podemos alcançar lambda nós, que é exatamente o grau esperado. De forma ampla, em K passos, a gente pode alcançar lambda K nós, e, portanto, nós temos que o somatório de 1 até T de lambda K, ele é menor ou igual a N, o que implica que T é igual a log na base lambda de N. Segue, então, que o diâmetro do grafo é logaritmo, e aí sim, os grafos de Erdo-Heine, eles são mundo pequeno dentro dessa definição do diâmetro. Então vejam, esse é o tipo de avaliação que nós vamos fazer para os vários grafos aqui, para os vários modelos, e é importante que nós façamos essa avaliação para evitar que nós consideremos modelos de grafos que não atendem às características que podem ser importantes para o nosso algoritmo, para a nossa avaliação. Vamos para o próximo modelo. O próximo modelo ele é conhecido como Otis-Strogatz, que é um modelo de mundo pequeno de grafos. Esse modelo ele tem uma característica que é bem interessante, e até certo ponto vocês vejam que é frequente que nós utilizemos essa lógica de acrescentar componentes aleatórios nos modelos. Vamos ver como isso funciona. Então nós começamos aqui com um grafo de grau 2K, que tem N nós organizados em um layout circular, cada nó tendo arestas para os seus K vizinhos à esquerda e à direita. Esse grafo regular, por construção, ele tem um coeficiente de agrupamento local alto. Adicionando um pequeno número de arestas aleatórias, nos provê o fenômeno de mundo pequeno. Então, essa é a característica, vamos dizer, o ganho fundamental desses modelos de Otis-Strogatz. Então, nós temos aqui um grafo regular, original, e vamos primeiro analisar esse grafo regular e depois ver o impacto dos componentes aleatórios. O coeficiente de agrupamento de um nó V, ele é dado então pelo número de arestas sobre o número total de arestas, aqui sem maiores elaborações, formulado dessa maneira. O que nós podemos perceber é que à medida que o K aumenta, esse coeficiente ele vai a 3/4, né? Quando o K tende ao infinito. O WS, o gráfico WS, então, tem um coeficiente de agrupamento alto. Então isso, ou seja, do ponto de vista de realismo, ele satisfaz esse critério. O diâmetro também de um grafo WS, ele é dado aqui, seja por n sobre 2k, né, o teto, função teto, ou n-1 sobre 2k, dependendo se o número de vértices é par ou ímpar. Nesse caso, o grafo regular tem um diâmetro que cresce linearmente com o número de nós e não é mundo pequeno. Aí nós chegamos na questão de perturbação do grafo regular. Há duas estratégias de fazer isso. Uma estratégia é mudança de arestas existentes, ou seja, nós, com uma probabilidade R, consideramos uma das arestas UV e nós trocamos um dos vértices da aresta por outro vértice escolhido aleatoriamente, evitando loops e arestas duplicadas. O grafo regular, então, ele passa a ter KN arestas totais e após a reconexão, Rm das arestas são aleatórias e 1 menos R sobre M são regulares. Uma outra forma de fazer isso é adicionando atalhos, arestas atalho. Ou seja, você vai adicionar algumas arestas entre pares aleatórios de nós, com R sendo a probabilidade por aresta de adicionar uma aresta aleatória. O número total de arestas aleatórias é então KNR, e o número total de arestas no grafo passa a ser 1 mais R vezes KN, considerando aqui esse valor R. Vamos ver isso na prática. Nós temos então aqui um grafo
de Watts-Strogatz com n vértices, K igual a 3, e nós adicionamos, realçados aqui de forma pontilhada, essas arestas aleatórias aqui. Vamos ver como que ficam as propriedades considerando esse grafo com atalhos ou arestas redirecionadas. Em termos da distribuição do grau, seja x a variável aleatória denotando o número de arestas para cada nó. Uma vez que a probabilidade de um nó J tem arestas atalho, é dado por f de j, ou seja, p de x igual a j, n', que é o número de vértices, tomado jj, o p de j, 1 menos p, n' menos j. Ou seja, a expectância desse valor da aresta aleatória é n' de p, que é igual a 2kr, e p, nesse caso, é igual a 2kr sobre n', concluindo aqui o processo. Em suma, o valor esperado de cada nó na rede é, portanto, 2k que multiplica 1 mais r. E o mais importante aqui é que notem que a distribuição de graus não é uma lei de potência, considerando essa aleatoriedade. Por outro lado, quando nós avaliamos o coeficiente de agrupamento para valores de R pequeno, ele não se altera significativamente. Né? Vocês viram que a gente inclui aqui alguns componentes, como esses, todo esse parênteses aqui definido pelo 2R, e para valores pequenos o coeficiente de agrupamento ele vai continuar alto. Tá? Em termos do diâmetro, os valores pequenos dessa probabilidade são suficientes para reduzir de linear para log n. Ou seja, nós ainda não temos a distribuição de graus, mas com o modelo de Watts-Strogatz, nós temos aqui um cluster coefficient que continua alto e o seu diâmetro ele alcança o log n, que é uma daquelas propriedades que foram mencionadas. Aqui nós temos um gráfico mostrando como que essas duas medidas, o diâmetro e o coeficiente de agrupamento, eles se comportam à medida que nós temos uma variação dessa probabilidade de arestas. O que nós percebemos é uma queda bastante leve, bastante lenta do coeficiente de agrupamento, o que é bom, porque ele já era alto e ele continua bastante alto, enquanto que nós percebemos uma queda significativa do diâmetro, como o que nós desejávamos, para que ele passe a apresentar um comportamento logarítmico, que é o desejado. O último modelo que nós vamos falar hoje aqui é o modelo livre de escala de Barabás e Albert. Então, este modelo ele gera uma distribuição de graus livre de escala, baseado num conceito muito interessante que é chamado de preferential attachment, ou de ligação preferencial. Ou seja, arestas de um novo vértice são mais prováveis de se ligar a nós que tenham graus mais altos. Isso é conhecido como, tem um princípio que aparece em vários algoritmos, que é o rico se torna mais rico, ou mesmo o vencedor leva tudo, que entre várias formas é uma maneira de dizer sobre essa ligação preferencial. Notem que em termos da web, isso acontece frequentemente com essas pessoas, né, com essas entidades, pessoas que são super populares. Seja então G de t o grafo no tempo t, e seja n de t o número de nós e m de t o número de arestas em gt. O modelo de Barabás e Albert, ele inicia com um G0, que é onde cada nó é conectado com o seu vizinho à direita e à esquerda, numa lógica circular, ou seja, M0 igual a N0, como uma clique de tamanho 3. Então, a partir disso, nós promovemos o crescimento desse grafo e a ligação preferencial. O modelo BA deriva um novo grafo GT1 a partir de GT, adicionando exatamente um novo nó do U e adicionando Q menor que N0 novas arestas de U a Q, para Q nodos distintos VJ que pertencem a GT. Ou seja, o grafo original, onde VJ é escolhido de acordo com a probabilidade associada ao seu grau. Tá? Vamos ver então como funciona. Nós começamos então com 3 vértices,
o Q é igual a 2 e nós vamos promover aqui 12 iterações, até chegar um grafo de tamanho 12, tá? Na verdade 14, porque nós temos aqui os 3 vértices originais, 15, sendo sincero. Então, com t igual a 0, nós temos 3 vértices, em t igual a 1, o vértice V3 ele é adicionado, e ele é escolhido de acordo com a distribuição, e nesse caso ele vai se conectar com V1 e V2, tá? Como foi colocado. No tempo 2, V4 é adicionado, os nós V2 e V3 são escolhidos preferencialmente porque eles têm um grau maior de acordo com essa mesma distribuição de probabilidade aqui. O processo continua e nós podemos ver a ligação preferencial muito presente aqui no entorno do vértice V1, ou seja, à medida que ele vai recebendo mais ligações, ele vai se tornando cada vez mais popular. Vamos ver então as propriedades dos grafos de Barabás e Albert. Em termos da distribuição de graus, ela é dada por o Q mais 2 vezes Q mais 1 vezes Q, ou seja, são os 3 vértices que são colocados aqui. Aqui nós temos exatamente a probabilidade original do processo e elaborando essa função, nós chegamos que isso é o K, para a função de distribuição do grau, ela é K elevado a menos 3, que nos dá uma distribuição com grau de lei de potência, com o lambda igual a 3, especialmente para graus grandes. Tá? O diâmetro, por sua vez, ele pode ser visto aqui como ordem de complexidade de log sobre log de nt, ou seja, ele tem um comportamento ultramundo pequeno quando o Q é maior do que 1, no sentido de que ele é muito menor do que log em termos do crescimento. E o coeficiente de agrupamento, ele é ordem de log ao quadrado sobre n, que é pouco melhor que grafos aleatórios, ou seja, os grafos de Barabás e Albert, embora eles realmente reproduzam condições reais de grau e de diâmetro, em termos de coeficiente de agrupamento, eles ainda ficam aquém. Aqui nós temos um exemplo, né, de um grafo de Barabás e Albert iniciado com 3 vértices e chegando a 1000 vértices, com Q igual a 3, nós podemos ver claramente uma inclinação aqui de menos 2,64. Bom, com isso nós concluímos o capítulo 4 de grafos e encerramos essa parte de dados em grafos e modelagem de grafos do livro.